Ok, meus irmãos, hoje então, eu sei que vocês vão para casa chorar bastante, porque estamos terminando o livro dos princípios. Você vai falar, ai, que saudade do livro dos Gênesis. E eu sei que você vai, mas não se, se lamente muito, porque nós estamos já preparando, eu já estou colocando lenha na fogueira, combustível no veículo em relação. Tem aqui, muito obrigado, mas se quiser deixar outra também, não acho ruim não, aqui toma bastante água que eu vou falar muito hoje. Combustível, tem mais uma aqui, opa, que beleza. Combustível aí no automóvel para a gente tratar do Evangelho de Marcos. E vai ser muito emocionante. Por quê? Porque a gente vai começar a ver as relações agora do Novo Testamento com o Antigo Testamento, especialmente em Gênesis. E vocês estão peritos em Gênesis, não é verdade? Assim, sim, sem dúvida alguma. Tá bom? Então aí, 48 e 50. Eu tenho 47 slides para passar. E vou fazer isso até as 3 horas da tarde. Então, se você quiser fazer como Eutico, né? Eutico caiu da janela e morreu. Você não tem janela, não tem como cair, talvez você morra de fome. Beleza pura, quem tem aí a hipoglicemia, pode ser que aconteça isso. E a gente vai distribuir, então, a Rita já trouxe os docinhos para a gente continuar. Ok, vamos lá. Abra sua Bíblia então, Gênesis capítulo 48, deixa aberto, porque nós vamos olhar agora as bênçãos, vai uma carga de bênção, aí capítulo 48, capítulo 49, é falado das bênçãos dos filhos de Jacó, mas assim, não necessariamente algumas situações ali são vistas como bênçãos. Você vê, né? Eu estou dando 3 capítulos hoje. Como se a gente quisesse estudar a Bíblia mesmo, daria para gastar 2 anos estudando o livro do Gênesis, não é verdade? Vamos então olhar lá. Jacó abençoa seus filhos. Né? Vai do capítulo 48, eu não botei aí, mas do 48, do 1 ao 21. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Teu pai está doente, óbvio, velhinho. Né? Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Então, uma indicação muito clara que ele estava já de cama. Estão aí comigo, aí, Gênesis 48? Vocês estão perdidos, não, né? Ou eu estou perdido? Alguém está perdido aí? Quando a pessoa está perdida aí, a gente prega o evangelho para a pessoa conhecer o caminho da graça, né? O que foi? Exagero? Tem que ser assim, né? Então, esforçou-se Israel e se assentou. Então começa aí no versículo 3 e 4. Antes de entrar necessariamente aí, semana passada, quando eu falei daquele monte de conta, a gente precisava de você aqui, né, Clarete? Mas você não precisava de uma professora de matemática aqui, você sumiu da nossa vida, né? Para vocês terem uma ideia... eu sei, eu mexi com você bastante, mas você não estava aqui. Para vocês terem uma ideia de como a mente, a cultura, a mente faz contas diferentes, lá em 2 Coríntios 11, Paulo falou o seguinte, que ele começa a descrever o sofrimento dele. E ele diz:
eu tomei 40 chicotadas menos uma. Quantas são? 39. Não era mais fácil ele falar, eu tomei 39 chicotadas? Lógico, o Paulo. Faz favor, né? É um cara esperto. Fala 39 logo. Não? E se a gente fala assim, eu tomei 39 chicotadas, se Paulo tivesse lendo, ele falava assim, ele falaria para a gente, ô pessoal, vocês são complicados, né? É muito mais fácil dizer 40 menos 1. Por causa do quê? Da forma que uma cultura que tem de olhar para a própria matemática. E isso é um exemplo. Tem outras áreas da vida que eles olham bem diferente. Não? Então, eu sempre li aquilo e falei assim, mas por que escreveu a Bíblia aqui? Por que não botou 39 logo? Muito mais fácil, não é? Para a gente mas para a cabeça dele não. Para a cabeça dele, se ele tivesse no nosso lugar, na verdade, né, se nós estivesse lendo alguma coisa que nós escrevemos, ele dizia exatamente o contrário. Muito mais fácil, 40 menos 1. Para vocês terem uma ideia, só para lembrar do monte de conta que fizemos semana passada. Então, o que Jacó vai fazer agora? Jacó vai lembrar, relembrar, certificar dessas promessas divinas que foi transmitida, foi dada a Abraão lá atrás, lá em Gênesis capítulo 12. Deus fala novamente a Abraão, depois Deus fala a Isaac e vem repetindo pelo menos por 3 vezes ao próprio Jacó. E ele quer lembrar disso, ele diz, olha, disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso, ele me apareceu em Betel, né, casa da luz, né, ou casa de Deus, ou luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E disse-me, eis que te farei fértil, fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Qual terra aí? Ele está se referindo. Oi? Canaã. Aí depois nós vamos olhar como é que isso se desdobrou, como é que isso aconteceu na história, né, 400 anos depois, pouco mais do que isso, somando os 40 e 30 talvez sumido, quase 500 anos depois. Mas ele fala, José, Deus falou que eu vou ser próspero, que eu, na verdade, não que eu serei próspero, mas que eu serei fecundo, né? Eu terei muitos filhos, uma grande geração, e a terra vai ser dada para mim. Tá? E aí ele começa a abençoar os filhos de José. Então, versículos 5 a 7. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Dizendo, bom, José, estou tomando os seus filhos. Os seus filhos, os 2, não são seus mais, são os meus. Isso é bom ou ruim? Porque alguém falou com muita convicção, bom. Por quê? E mais o quê? No que os filhos de José se beneficiariam? Oi? Ok. Mas eles fariam parte dos 12. E aí, quando fosse dividir a terra, José ficaria com o quê? 2 partes. Então, José, você não vai ser exatamente o herdeiro. Os seus filhos, que são meus filhos, serão. Então, você sabe que herança se divide assim, né? Uma parte para cada filho. E se eu tenho 2 filhos, a minha parte é dividida em 2. No caso, não. José sai da jogada
e os 2 filhos recebem partes iguais. Na verdade, herança dobrada. Lembra lá do direito de primogenitura lá atrás? José recebeu herança dobrada. Isso assim, não é uma coisa boa aos olhos dos herdeiros. Né? Ninguém quer dividir. Nós vamos ver aqui que, na verdade, não vai dar tempo de ver, seria tão bom. Como que isso foi tão amargo lá no livro de Josué, essa divisão das terras. E como essa divisão das terras, ela promoveu lá um conflito ganancioso, ao ponto de ser até idólatra, no livro dos Juízes. Olha como a Bíblia vai se encaixando, né? O negócio vai indo embora. Ali. Muito bem, vamos lá. A gente não tem a oportunidade de ver tudo isso, mas seria muito bom. Mas a tua, versículos, Efraim serão meus como Rubem e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois dele será tua. Segundo o nome de um dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu a Padã, me morreu com pesar Raquel na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Então ele está fazendo isso pensando em Raquel, na verdade. Não sei se isso é muito certo, tal, conforme as legislações, mas a palavra de um pai, naquela ocasião, gente, era lei. Ninguém, até alguns de nós aqui, os mais antigos, o pai falava, a bola é quadrada, sim, senhor, a bola é quadrada. Então, legalmente não estava muito certo, mas a palavra do pai tinha que prevalecer. Então, Jacó é apresentado aos filhos de José, você pode ver no versículos de 8 ao 11. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Eu não tinha visto ainda. Não passou muito tempo aqui. Respondeu José, seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice. Lembra lá de Isaac, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e os beijou e os abraçou. Versículo 11. Então disse Israel e Jacó, você já sabe que nós estamos dizendo, falando da mesma pessoa. Eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Então aí, agora Jacó abençoou os filhos de José, versículos 12 a 14, e José, tirando dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Acho que a NVI está escrito prostrou-se, né? É um sinal grande de respeito. Depois José tomou a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, né? E fê-lo chegar a ele. Mas Israel estende a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Então ele fez exatamente esse gesto aqui, trouxe os 2 filhos, Efraim e Manassés, pôs aqui na frente, ele foi abençoar, e aí Jacó decide cruzar as mãos. Então, a bênção da mão direita seria assim, a melhor bênção, a bênção para o primogênito, a bênção para o especial, e a esquerda seria o restinho, uma segunda bênção. O quebra-galho, né? O cara ia ali com a bencinha, né? Eu não posso falar bencinha, né? E aí Jacó decide cruzar os braços.
como se ele estivesse assim, trocando. Tá? Então, o Manassés, que era o filho mais velho, merecia a bênção especial. E Efraim, o mais novo, merecia a segunda bênção, uma bencinha. Bencinha. Né? E ele troca, mas José não gostou disso, né? Então, versículo 15, está aí a bênção. E abençoou José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Espera aí, mas ele está abençoando quem aqui? Eu escrevi José, mas a bênção, ela se estende aos filhos de José. Aí, ele vai continuar, né? Depois ele vai mostrar qual é o conteúdo dessa bênção aqui, né? Do versículo 15 ao 16. Ele vai apresentar aí algumas coisas interessantes, algumas coisas até que a própria idade vai nos ensinando. Lembrando que Jacó está bem velhinho aqui. Versículo 16. Deixa eu ver se é essa parte que eu quero aqui. Ok. Versículos 15 e 16. O 15 nós já lemos. O 16. Né? Não, do 15. Né? E abençoou a José. Né? A José, que significa Efraim e Manassés. Dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, está vendo? Ó? Os dois, Efraim e Manassés, seja nele chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Então, eu queria só dar uma olhada rápida nesse conteúdo da bênção aí, olha só. Primeiro, Jacó, apresenta uma expressão de adoração ao Deus. Né? Ele diz aí, está no versículo 15, o Deus em cuja presença andaram meus pais. Então, Abraão e Isaque me sustentou durante minha vida. Ele está introduzindo uma expressão de admiração pelo Deus. E se você lembra da trajetória que nós fizemos aqui na vida de Jacó, é uma trajetória toda estranha, né? Ali, a disputa, começa lá no ventre da mãe, né? Disputando com Esaú, a enganação dele em relação como é que chama? Ao direito de primogenitura. Depois tem toda aquela trapaça entre a mãe, né, Rebeca, e ele. Depois ele engana o sogro. Então tem a trajetória de Jacó é muito, né, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas aqui ele chega ao ponto de reconhecer, né, quem é esse Deus que, apesar de tudo, cuidou dele. Né? Ele tem uma expressão de gratidão também, aí dentro, o Deus que me pastoreou, o Deus que cuidou, uma expressão de dependência da mesma forma, me sustentou durante a minha vida, até esses dias. E depois desses três elementos aí, estampados, né, como pano de fundo, ele então faz de novo, expressão de dependência, só repetiu, ele faz a impetração da bênção. O que é a impetração da bênção? Ele tem, ele faz diretamente, ele diz o que vai acontecer. Agora, eu não sei se isso, assim, era uma coisa que ele sabia com clareza, ou se Deus havia revelado para ele, ou se ele tinha poder de mudar isso ou não. Mas vamos entender que ele, pelo menos eu parto da linha, que Deus já havia falado para ele todas essas coisas, não está registrado, então ele faz isso consciente, bem consciente mesmo. Tá? Muito bem. A impetração da bênção era o seguinte, que vocês tenham, ele está se referindo aos dois meninos, a Manassés e a Efraim,
que vocês tenham a herança de Jacó. Então vocês serão herdeiros. O que Jacó tinha? No momento ele não tinha nem a terra dele. Ele não tinha, ele tinha saído, lembra? Ele saiu da terra dele e foi para o Egito, porque lá só fome predominava. Mas ele tinha certeza de que Deus cumpriria a sua palavra há algum tempo. Interessante que ele não fala nada das palavras de Deus a Abraão, porque Deus fala para Abraão o seguinte: Abraão, eu vou abençoar você. A sua posteridade, a sua geração, os seus filhos, a sua descendência, ela será incontável. Mas vocês vão passar 430 anos debaixo da escravidão. Eu não sei se Jacó faz igual a gente faz na Bíblia, né? A gente é seletivo. Tem coisa que a gente olha na Bíblia e fala: isso aqui deixa de lado, não é muito bom não. Pega outra parte que é boa. Não. Jesus voltará. Não. Aleluia. Cantamos assim com o maior vigor. Mas esquecemos também que nós vamos ter uma prestação de conta com o Senhor, na verdade, 2 Coríntios capítulo 5. Então a gente vai sendo seletivo. Talvez Jacó tenha sido assim, mas aqui eu acho que ele imaginou: rapidinho a gente vai sair do Egito, essa fome vai passar, nós vamos voltar para a nossa terra que está lá, né, está registrada no cartório, é tudo nosso, e vamos ter, e eu já estou falando, vocês vão ter parte nessa herança. José vai ter herança dobrada, porque uma parte vai ser para Efraim e uma parte vai ser para Manassés, tá bom? Que vocês tenham a herança de Isaac, isso é só uma confirmação. Que vocês tenham a herança de Abraão, então aí fechou mesmo, selou, né, fez o inventário, ninguém muda. E que vocês sejam numerosos na terra. Esse é o conteúdo dessa bênção. Eu estava assistindo, eu até passei aqui, os irmãos não vão lembrar, acho que na época eu estava pregando sobre Tito. Então tinha um sujeito, né, de uma determinada igreja aí, que ele hipnotizava a pessoa no púlpito. E aí a pessoa chegava lá, um viciado em cigarro, aí ele hipnotizava a pessoa e ele acendia um cigarro lá na igreja mesmo e dava para o cara fumar. A pessoa cuspia, por causa da hipnose. Eu não entendo de hipnose, então não vou falar muito não. Nunca pratiquei, nunca fui hipnotizado também. E aí depois ele falava, tirava a pessoa da hipnose, né? E falava: receba a bênção de Manassés. Receba a bênção de Manassés. Por 7 vezes. Caramba. Da onde esse cara tirou isso, meu? Receba a bênção de Manassés. Então a bênção de Manassés é essa aí, tá, gente? Prefere a de José, né? Recebe a bênção totalmente fora. A gente vai entender o que era essa bênção de Manassés, né? E para você ter uma ideia, tinha a ver, tem que jogar para cá, tinha a ver com, estou jogando do outro painel lá, né? Tinha a ver com herança e tinha a ver com o quê? Com a descendência. Gente, o que Jacó está fazendo? Ele só está repetindo o que Deus falou lá atrás para Abraão. Só isso. Nada de novo. Então, a herança é bom, né? Ganhar uma terrinha, mas será que o sujeito queria uns 20 filhos? Você vai ver aí, o cardo vai entornar aqui. Difícil. Ok. Então nós já vimos tudo isso aí. Tal. O José fica super desagradado com isso. Você vê no versículo 17 e 19, ele vai corrigir o pai. O pai, o senhor errou aí. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão na direita sobre a cabeça dele. Deixa eu te corrigir, pai. O senhor está fazendo errado o negócio. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho. Não precisa me ensinar, não.
Eu o sei. Ele também será um povo, também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Não sei se vocês observam que, se não observam, pode observar hoje, que o texto de Oséias, ele vai falando de 3 povos praticamente. Na verdade, um povo e 2 irmãos. Ele fala muito sobre Israel. Ele questiona lá Israel, que é o todo. Ele questiona também Judá. Judá é a figura da linhagem principal, um dos filhos de Jacó. E ele questiona qual outro? Para falar alto, Efraim. Efraim, exatamente. Ele vai questionando, porque esse descendente de Jacó, agora de Jacó, né, ele diz que é meu filho, ele toma uma proporção, um poder muito grande. Então fica um irmão poderoso sobre os 12. Né? Aqui. José então desagrada disso. E aí depois então uma profecia no versículo 21 e no versículo 22. Nós encerramos. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar na terra dos vossos pais. Então, eu creio que Jacó aqui pensava que esse retorno seria logo. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com meu arco. Na verdade, ele distribuiu aqui agora a terra. Falou, olha, aquela terra que eu conquistei é sua, mas de vocês. O tal do declive montanhoso, que ele está dando para José, aqui, que mais para frente vai chamar as montanhas de Efraim. Gente, e tudo de ruim acontece nessas montanhas de Efraim. Né? É o lugar mais cobiçado. Não tem mais. Não tem. Tem Jordânia, mas acho que nem aparece aqui. Tudo lá. Hoje tudo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um mapa, vários mapas na verdade, e vocês vão ver. Mas hoje Israel é reduzido, o Estado de Israel é reduzido a 40% do que era. Até menos, eu acho ainda. Então, vou mostrar o tamanho de Israel para vocês também terem uma ideia. Separei o mapa aqui. Por isso que a gente... Assim, é uma coisa muito... Fica rodando na cabeça. Se essa é a terra deles, se essa é a terra que foi prometida para eles, e que não só que José diz, mas outros lugares, diz que a terra será para sempre de Israel, então talvez essa promessa vai se cumprir lá para frente, porque Israel nunca, os filhos de Israel, tá? Que chama Israel também, mas os filhos nunca tomaram posse da terra inteira na história. Não, hoje lá, agora é na base do canhão, né? O negócio lá é... Todo mundo quer ser dono da terra. Gente, se soubesse o tamanho da terra, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Bênçãos. Agora que nós vamos ver, capítulo 49. Eu coloquei aí, para você ter ideia, na sua Bíblia está bênçãos sobre os filhos de José. É isso que está aí? Em alguma Bíblia? Jacó abençoa seus filhos. A bênçãos proféticas de Jacó. Ainda ajuda esse. Mas isso não é só, não se trata só de bênçãos. Bom, eu não queria estar no lugar de Rúben. Nem de Dan. Então, ele abençoa e profetiza. Ele abençoa alguns e vai dizer o que vai acontecer com outros. Nós vamos olhar agora, então, uma sequência aí. Vamos ler lá. Está pequenininho, mas dá para ver, né? Porque queria colocar todos aí. Dá?
Se não der para ver, a gente está fazendo uma campanha para pegar um telão que vai pegar aqui inteira. Estou brincando. Gênesis 49. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então, o título aí que alguém colocou, Jacó abençoou seus filhos, não é o melhor título para isso, não. Nem todos são abençoados. Esse tá bom. O meu tá assim, ó. Bênçãos proféticas de Jacó. Tem algumas aqui que não. Esse título da sua Bíblia tá bom. A morte de Jacó e essas últimas palavras. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Olha só, o que ele fala para o primeiro, para Rúben. Rúben, tu és o meu primogênito, o primeiro, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, e o mais excelente em poder, impetuoso como água, não serás o mais excelente. Porque subiste ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Então, o que vocês acham? É bênção ou não bênção? Não foi. Embora você seja esse cara que sempre tomou a frente, sempre vigoroso, não vai ser mais assim. Vamos ver o que acontece com Simeão. Esse é um mapa lá da terra. Na época, tudo que pertencia, menos o Egito, aí onde você está vendo, ó, menos essa parte, o Egito e a Arábia Saudita, mas tudo isso aqui, ó, daqui para baixo, a Síria também não, mas daqui do Líbano para baixo, tudo isso aqui pertencia a Jacó. As montanhas de Efraim ficam aqui, ó, gente, o filé mignon do negócio. Tá? Então, onde você vê verdinho, é o quê? É verde mesmo, né? Engraçado, né? Foi profundo isso, foi não? Onde você vê verdinho é verde, tá? Onde você vê verde é lugar fértil, tá? E onde você vê assim mais secão, é deserto, é secão. É secão mesmo, não tem nada. Esse aqui é o famoso Mar Morto. Não, é o Mar Morto. Esse aqui é o Mar da Galileia. Aí eu fiz uma pergunta para meu pai esses dias: pai, eu vou fazer para vocês, o Mar da Galileia é salgado ou é doce? O que vocês acham? Hã? O Mar da Galileia é doce. Mas olha só, esse fiozinho de água aqui, irmãos, esse aqui é o Rio Jordão. Então sai água do Mar da Galileia e desce para o Mar Morto. Esse mar é salgado. Por que o mar é salgado se ele recebe água doce? Mas só recebe água doce. Pergunta. O sol está embaixo? Que terra? Tá, então, eu tenho a resposta, mas vou deixar vocês curiosos. Ok. Então, o Rúben ele recebe boa terra ou uma terra ruim? Ruim. Pegou um pedaço do deserto. É essa região dele aqui, ó. Pegou um pedaço do deserto aqui, ó. Ah. Oi, por causa do pasto? Essa divisão depois ela é complicada lá em Josué, não é uma coisa muito simples mesmo. Você tem que fazer várias comparações. Vamos olhar o outro aqui. Isso aqui, ó, acontece não de uma hora para outra, são 400 anos depois. Faz. Isso aqui depois, ele vira o quê? Alguém sabe? Isso aqui não, isso aqui vira Edom. Os edomitas tomam isso aqui, ó, de Israel, e tanto que, lembra lá de Ruth, eles saem daqui, ó, mais ou menos. Você tem água aqui, isso aqui é montanha, tá gente, ó, isso é montanha também. Gente,
Eu vou dar um exemplo para vocês. Já viu briga de herança que ninguém resolve? É a mesma coisa. É briga de herança. Sempre um acha que tem o melhor pedaço que o outro, não é verdade? Você ficou com a sede da fazenda? Não, mas você ficou com a parte de que tem água. Ah, mas você não vai me dar água? Não, porque você ficou com a sede. Se vira com água. Não, você pegou a parte plana da fazenda. Mas eu peguei a parte plana da fazenda, mas você ficou com a sede. Né? Eu fiquei com o morro, mas aí descobriram que no morro lá tinha um minério importante. Oh, peraí, agora vamos redividir esse negócio, porque eu estou interessado nesse minério também. É ou não é assim? A maioria das vezes. E aqui, gente, o negócio é complicado. Vamos lá. Próximo, Simeão, capítulo 5, versículo 7, capítulo 49, versículos 5 e 7. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Lembra lá dos siquemitas, que os dois foram lá e falaram, olha, se vocês circuncidarem aí, vocês podem ficar com a minha irmã e a gente fica em paz. Os camaradas foram circuncidaram, né? E aí quando eles estavam no pior momento da dor, Simeão e Levi lideraram, né, uma empreitada para matar, assassinar os caras friamente. E agora Jacó lembra disso. No seu conselho não entra minha alma com o seu agrupamento. Ele está dizendo, olha, nunca aceitei isso. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens. E na sua vontade perversa roubaram um touro, sei lá o que está escrito aqui, né? Maldito, oi? Tomaram o touro, né? Roubaram, ok. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Dois irmãos aqui, né? Simeão, tá? Será disperso. Eu já vou pegar aqui, desculpa, Simeão toma essa parte também, uma parte ruim, né? E Simeão é complicado, depois ele se divide, fica metade lá para cima, com o reino, o negócio é assim, daria assim, um bom tema futuramente para algumas aulas das divisões da terra, em Josué, a repercussão disso com as bênçãos de as profecias de Jacó, né, as palavras de Jacó. Então ele pega uma terra ruim também, depois disso aqui, eles tomam isso aqui de Simeão, Simeão se espalha aqui, vem para, aí, não, me dá um pouquinho, você tem bastante? Estou sem aqui. Então, ok, Levi será disperso. Levi não teve herança, os levitas, tá? Então eles não pegaram parte nenhuma aqui, ó. Então, não sei se isso também era em função dessa própria matança que ele e Simeão fizeram, né? Que Jacó nunca esqueceu. O que acontece com Levi, com os filhos? Ele sempre vai depender de um terreninho. Dá um pedacinho para mim aí, para eu fazer uma casinha aí. Não, preciso fazer uma casinha. Então ele não tem parte na terra. Ele faz um pouquinho aqui, ele faz um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho. Fica todo espalhadinho. Nunca foi forte, Levi. Nunca foi. Nunca foi uma família poderosa. Vamos olhar Judá. Uma das maiores, dos grandes versículos dele de José, é o que aparece aqui. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, meu, em curva deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. Parece ser bom ou ruim isso aqui? Bom, tá na cara, né, meu? Tá na cara. Judá merece isso? Só uma pergunta. Pelo que ele fez na história? Por quê?
Ele estava liderando a venda de José também. Simeão evitou, né? Um rolo lascado lá. E no final das contas, né? Ele sai com a própria nora, né, engravida a própria nora, que também era outra trambiqueira. Né? Povo complicado. Mas isso é graça de Deus. Se eu perguntasse, nós merecemos a salvação? Você teria que responder, de maneira nenhuma, em tempo algum. Não. Mas isso é graça e soberania de Deus indiscutível. Ok, Judá pega essa parte aqui, ó. Boa, mas não tão boa assim. Ele pega uma parte verde aqui, tá? Lembra o deserto de Judá? Tem parte desértica aqui. Mas a vantagem aqui é que é montanha. Poxa, melhor coisa é você morar na montanha, meu, porque o pessoal vem, lá de cima você joga pedra na cabeça da turma que quer invadir. Então ele pega uma parte. Em Marcos nós vamos ver muitas coisas. Jesus subiu, Jesus subiu, Jesus subiu, Jesus subiu, Jesus desceu. Então a geografia vai ajudar bastante a gente compreender a caminhada de Jesus. Que todo o ministério de Jesus acontece aqui, ó. Galileia e Judá. Esse pedacinho aqui, ó. Aí ele resolve dar uma saidinha aqui para Damasco, Líbano, não lembro direito, em algum lugar. Mas toda... desculpe, ele vem para o Egito também, né? Só que quando ele vem para o Egito, ele vem fugido. Ele sai de Nazaré, essa região aqui, ó. E os pais vêm para o Egito, por quê? Por Herodes diz que vai matar todo mundo. Não, desculpe, não sai de Nazaré não, ele sai de Belém. Sai de Belém e vai para o Egito. Volta para o Egito. Volta para o Egito. Aí tem a profecia lá de Oséias 11. Né? Na verdade, Mateus fala, mas é até meio estranho, né? Como que ele interpreta. Do Egito chamei meu filho. Se referindo ao povo de Deus e a Jesus Cristo. Legal demais. Ok. Então Judá pega um bom lugar, perto do Mar Salgado. O que tem aqui de bom? Só sal? Só sal? Sal era um dos produtos vendidos, extraídos. Fertilizante de primeira qualidade. Gente, não é igual ao nosso sal. É um sal como se fosse um cascalho. Diferente. A gente pensa sal, vai lá, vai achar que tem sal cisne. Sal cisne lá, né? Não é aquele sal, não. Muito o quê? Tá, mas e... Não, a água que eles pegam não é do mar, a água que eles pegam é do Jordão. Aqui, ó, o Jordãozinho aqui, ó. O sal que tem é nas montanhas. Era 7 vezes mais salgada. Deve estar 8 agora. Muito bem. Zebulon. Posso pular? Bom, vocês vão ficar até as 3 da tarde aqui mesmo. Zebulon, vamos lá. Versículos 13. Zebulon só tem Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Então, Zebulon está ali, ó. Aqui assim, ó. Pega um pedaço do mar da Galileia e ele faz um caminho, né, até o mar Mediterrâneo. Mas eu acho que o autor estava se referindo a esse mar aqui, ó. Não é esse aqui. É esse aqui. Que parece pequenininho, né, irmãos? Não sei, mas aqui o mar da Galileia, chamado mar, tem lugar que você não vê o outro lado, tão grande que é. Aqui parece um pititico, né, mas... Pititico porque a gente está vendo um mapa, né? Não é bem assim, não. É bem grande. Né? Tinha navegação grande aqui, ó, por causa de peixes, essas coisas todas. E transporte de coisas de lá para cá, ó. Muito bem. Opa, Issacar. 14:15. Eu vou passar direto aqui que não vai dar. Issacar será escravo. Não vai ter tempo mesmo. Issacar está aqui também, ó, dividindo o espaço com Zebulon. Aqui. Depois tem Dan, os seus descendentes serão traiçoeiros.
Dan, ele pega aqui embaixo, olha, ele está perto, ele sim está pertinho do mar. Não há profecia sobre o mar aqui. Mas eles recebem muita influência de quem? De quem era bom de navegação? Tinha um povo que era muito bom de navegação. Oi? Não, de navegação. Povo além de Israel. Os filisteus. Bom de navegação. Então eles recebem aqui, ó, a influência. É por isso que talvez se aliam aos filisteus para tentar arrancar alguma coisa daqui dos seus irmãos. Mas ele está num lugar estratégico, bom. Sansão era dessa tribo. Até ia perguntar para vocês, né? Depois eu deixo aqui. Gade, família de guerreiro. Gade pega essa parte aqui, ó, de trás, deserto. Então, tem sentido porque eles querem o quê? Eles querem tomar parte daqui, até uma terra melhor, né? Azer, seus filhos serão ricos. Deixa eu ver onde está o Azer para alguns. Azer eu pulei aqui. Naftali, deixa eu ver quem está aqui, ó. Naftali está aqui, em cima. E José, que era próspero, segundo a profecia, próspero e protegido, José não entra aqui, mas entre os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Olha só, o filé mignon do negócio. A água e as montanhas de Efraim, também que produziam águas correntes para cá, sumiam na terra, ou algumas acho que até chegavam ao mar. E o último aqui, Benjamim, que ele trata como guerreiro e caçador. Benjamim fica bem aqui, ó. Não entende a bênção de Benjamim? Não sei se é exatamente bênção, né? A gente tem que olhar tudo como bênção. Deixa eu lembrar aqui o que eu li. As bênçãos, qual está no versículo? 27, obrigado. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã e devora a presa à noite, e à tarde reparte o seu despojo. Não sei se seria exatamente uma bênção aí. Ele está fazendo uma profecia sobre ele. O que ele vai ser? Benjamim, deixa eu voltar aqui. Como eu disse aqui, ó, guerreiro caçador. Quem dessa turma aqui é famoso? Por exemplo, de Dan. Quem descendente de Dan é famoso? Sansão, muito bem. Quem descendente de Levi é famoso? Moisés, Arão também. Quem descendente de Benjamim é famoso? Saul. Quem mais no Novo Testamento? Paulo. Né? Aí eu preciso ver minhas anotações que eu não lembro quais mais são famosos. Não? Alguns não. Samuel e Efraimita. Exatamente, Samuel e Efraimita. Então, pode ser, mas não tem tanta informação para dar uma firmada nisso aqui. Vamos lá, vamos ver alguns famosos aí descendentes. A lista como é que é a galeria dos famosos? Rubem, tem ninguém. Simeão, um juiz chamado Ibsam. Esse não é tão famoso, mas está lá na galeria dos juízes. Nós falamos de Levi, que é Moisés e Arão. Judá, Jesus e Davi. Também, Zebulon, vocês vão lembrar também, é Elon, um dos juízes. Issacar, também Tola, um dos juízes. Dan, vocês falaram Sansão. Gade, eu pesquisei, tá, gente? Jair, um dos juízes. Azer, tem alguém famoso no Novo Testamento. A profetisa Ana, lá de Lucas.
Naphtali, possivelmente Baraque. Efraim foi falado Samuel, e Josué também é descendente de Efraim. Tá? Benjamim, Saul e Manassés. Tem um famoso, vocês conhecem esse. Famoso descendente de Benjamim. Gideão. Então saíram alguns famosos, alguns não tão famosos assim. Ok. Aí está toda a distribuição da terra aqui, irmãos. Isso aqui, vou abaixar aqui esse que dá para ver melhor, tá vendo? Tá vendo? Ó, Dan aqui, ó, Dan aqui também, ó. Tá vendo? Eles vão aparecendo, vão se espalhando. Isso aqui virou um angu de caroço que fala? Quando é uma bagunça? É isso mesmo ou não? Pode ser? Um trem que eu vou falar para você, difícil de... A coisa complica depois de tal forma que só estudando só geografia, 2 anos para a gente compreender tudo. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa terra aqui, ó, tão bagunçada, luta até hoje, lá, guerra. Aqui embaixo, aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, é a tal faixa de Gaza. Complicado, né? Israel, que tinha quase 250 quilômetros quadrados, hoje tem menos de 40% do seu espaço. Por quê? Jordânia fica para cá, Transjordânia, Cisjordânia e por aí vai. Aqui embaixo, faixa de Gaza, os árabes aqui, e aí lá em cima, a Síria, o Líbano, tudo separado. Então o negócio foi todo picotado. Briga de herança de família, né? Olha só, esse é o mapa do Brasil. Dá uma olhada nesse estado aqui, ó. Cadê? O Piauí aqui, ó. Olha o tamanho do Piauí em relação ao Brasil, tá vendo? É pequeno? É pequeno. Aí eu fui no Google Maps, peguei aqui a mesma proporção. Olha aqui Israel, ó. Olha o tamanho de Israel, ó. Só deu para fazer quadrado, tá? Que eu não tinha tempo de fazer bonitinho, recortar. Olha o tamanho de Piauí, ó. Aqui, ó. Se você pegar ele, praticamente cabe em Piauí. Daquela época, hoje não cabe em Sergipe. Olha lá o Sergipinho aqui, quer ver? Ó, Bahia, aqui, ó, Sergipinho aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é Sergipe. Hoje Israel não cabe aqui dentro, ó. Na verdade, cabe aqui dentro, né? Porque o negócio foi muita briga, né? Vamos terminar aí, tentar 11 horas, eu quero chegar lá no Novo Testamento com vocês. Jacó, seu último pedido, eu quero que meus ossos saiam daqui, por favor. Na verdade, eu quero ser enterrado fora daqui. José chorou e velou seu pai 40 dias. Se você acha que um dia de velório e 2 dias, 40 dias. Alexandre o Grande fez um velório de 6 meses. 6 meses. Rapaz, haja dinheiro, né, para gastar com velório, né? 6 meses ali. Foi. Cara, aquele é uma ironia do destino, né? Começou suas conquistas com 18 anos, 14 anos depois ele tinha conquistado muito mais terras, né, impérios que o seu pai, Filipe, mas morreu com 32 anos. Alguns acham que foi uma picada de mosquito, malária. Quem sabe ao certo. Diz que ele não era muito homem também, viu, gente? No sentido sexual. Dizem, né? Tem um filme aí que mostra. José faz um pedido a Faraó: poxa, deixa aí eu enterrar meu pai, me dá uma folguinha, tem muito trabalho. Faraó atende, né? Abençoa José nesse sentido, deixa, permite, manda, financia o sepultamento do pai de Jacó. Os seus irmãos tentam fazer mais uma mentira ali, é interessante, termina a história. Dos irmãos de José não aprenderam ainda, eles falaram: bom, agora que Jacó morreu, nosso pai, então José vai vingar. Aí eles chegam lá: ô Jacó, ô José, o pai antes de morrer disse para você, assim, esquecer aquela história lá atrás. A resposta de José é impressionante, né? Eu sou Deus? Eu sou Deus de vocês? Gente, já foi, Deus me tirou de lá, está claro isso. Usou aquela situação para eu salvar vocês. Muito joia.
Né? A resposta de José, versículo 50 e 19, mas eu quero... E aí tem o epílogo. O que é o epílogo? É o final. Né? José morre confiante nas promessas do Senhor e pede para que seus ossos, desculpe o S que faltou aí, tá? Voltem para a terra prometida. E eu quero ler aqui e fazer uma pergunta para vocês. Tá? O último versículo aí do texto. A morte de José, o último versículo. Aí. Diz o seguinte: morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Que sensação você tem ao ler esse último versículo? Que sensação você tem ao ler esse último versículo? De José. Isso é de José. Jacó foi antes. Que sensação você tem? Olha, quem esteve aqui toda a nossa caminhada, desde o princípio do livro, aquelas coisas poderosas, dilúvio, enfim, um monte de coisa assim, excepcional, extraordinária, as trapaçaiadas, a bênção de Deus, Deus guiando, Deus fazendo o que fez com a história de José. Que sensação você tem ao ler esse último versículo? Na hora que eu li o último versículo, eu falei, gente, 110 anos, morreu novo, jovem. Pensa no livro inteiro. Que sensação você tem? Na verdade, eu acho que a história não acabou. Tão estranho. José morreu. Não é verdade? Tudo isso, livro de Gênesis, acaba, morreu José. Não teve fim. Parece que a história não tem fim. Acho que eu coloco isso depois, né? Ela não termina, na verdade. Parece que a história... Ela não termina porque o Redentor prometido, eu ainda estou dando a resposta aí, né? Ainda não havia encarnado na história. Simplesmente para. Então a história, na verdade, ela vai continuar. Sensação de que, nossa, que jeito mais estranho, né, de acabar um livro. José morreu e foi sepultado no Egito. Só isso. Né? O pai teve 40 dias de glória. O autor simplesmente acaba dessa forma. Tá? Eu não sei se você lembra desse quadro. Aí, que nós começamos no início. E houve a queda, né, aqui. E aí nós chegamos em Gênesis 22, onde há substituição necessária para que não morresse o descendente de Abraão. Então, o legítimo descendente de Gênesis 3,15 seria inevitavelmente sacrificado, assim traria a esperada redenção. Jacó não era redentor, José não era redentor, a expectativa continua. Ainda não tem problemas que não foram resolvidos. Só lembrando aqui, esse livro foi escrito para lembrar o povo lá que estava no deserto, de que apesar da multiplicação da maldade por causa da queda, Deus prometeu um descendente que trará plena redenção à sua criação. Isso ainda não aconteceu. Então, havia uma expectativa perseverante de que alguém, um filho, o descendente de uma mulher, traria redenção a toda a criação. Não vai dar tempo de comparar com Romanos 8:18, a expectativa da redenção. Alô? Alguém pode atender? Jesus, né? E isso encorajaria os filhos de Jacó a permanecerem firmes em direção à terra da promessa, a qual fazia parte do cumprimento parcial dos desígnios de Deus. Então, isso era necessário. Achamos o dono. Tudo isso está dentro dessa intenção no livro de Gênesis, né? Então, por que Moisés escreveu o livro de Gênesis? O povo escolhido precisava saber que Deus tem tudo determinado e planejado para promover a redenção ou a restauração de toda a sua criação. A história não acabou. Não resolveu em Gênesis, ela continua. Tá? E aí eu passo para o Apocalipse, eu quero terminar essa parte bem rápido mesmo aí,
para vocês, porque aí a história termina, a gente vai embora para casa. Tá? Apocalipse 21, 22. Se você ler Êxodo, a história não vai terminar. Deuteronômio, a história vai terminar. E você vai passando pelos livros da história da Bíblia, a história não termina. Por quê? Porque ela só vai terminar quando Deus restaurar toda a sua criação através do descendente prometido para a sua própria glória. Então a história termina, obviamente, em Apocalipse, né? E olha só como termina. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome deles. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Aí a história termina, né? Neste momento, a história cronológica se encerra. Quando, através do descendente prometido do Cordeiro de Deus, Deus vai restaurar todas as coisas. Amém? Então, Gênesis vai nos ajudar, indicando o princípio de todas as coisas e que a história da redenção não havia terminado. Nos aponta para o descendente. Mesmo com o descendente vindo, a história não terminou, porque o descendente voltará para tomar todas as coisas, resolver o problema do mal e devolver o seu reino ao Pai, para a glória de Deus. Baixe sua cabeça. Obrigado, Senhor, por essa jornada, particularmente para mim, tão edificante. Como me ajudou a olhar a Bíblia de forma diferente e fazer as ligações tão importantes para uma compreensão espiritual sobre a promessa da redenção. Muito obrigado, Senhor. Que amor especial por nós. Que amor tão singular pela sua criação, a qual sempre se opôs ao Senhor, mas pela graça do Senhor, o Senhor a atrai para si. Querido Deus, não adianta prometer: olha, Senhor, isso vai ser bom para nós, isso vai fazer alguma coisa no nosso coração. Na verdade, nosso pedido é para que cada vez mais a gente tenha condições e motivação teológica para nos aproximar de Ti através do Cordeiro, através de Cristo, e contemplar e admirar a beleza da Sua palavra, consequentemente a beleza, a perfeição do nosso Deus. Muito obrigado, que a graça continue sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Tenham um bom dia na graça do Senhor. E semana que vem teremos aqui o culto de celebração do 31º ano. E na primeira semana, então, começaremos o Evangelho de Marcos. Certamente lembraremos do Gênesis. Deus os abençoe.